aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, para Coríntios 1, 23. Os aprendizes do Cristo e o quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra. E dentro deste paralelo, dos cristãos da época de Jesus, um Paulo que diz que prega a Cristo crucificado, motivo de escândalos para judeus e motivo de loucura para gregos. E os nossos dias atuais, com um comentário do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, capítulo 7, aos discípulos, mostrando, nesse paralelismo, o ponto em comum, a questão obscura do desenvolvimento intelectual daquela época e de nossa época. A crucificação de Jesus, para os gregos, era uma loucura, porque os gregos, com o conhecimento de vários deuses, idolatrando sacrifícios animais, às vezes humanos, numa relação comercial com os seres superiores, os deuses, mas um objetivo de serem atendidos nos seus caprichos. Então, observar a vida dos cristãos era completa loucura. Nada fazia lógica. Do mesmo modo que hoje, os materialistas, que não compreendem a realidade do espírito, da alma, das consequências, a lei moral, os sofrimentos e as alegrias do espírito e do homem relacionados com o uso do livre-arbítrio, para estas pessoas, os materialistas, é uma verdadeira loucura a nossa vida de espíritas cristãos. O modo com que nos ocupamos no dia a dia, no tempo, nas escolhas das atividades, o que buscamos na moral, a lei que olhamos na nossa consciência. Loucura. Loucura para os gregos que não conheciam um Deus único. E os judeus conheciam um Deus único. E sabiam que nada na terra era suficiente para representá-lo. O Deus invisível, o Criador de todas as coisas. E tinham um sistema de relacionamento entre a criatura e o Criador. Então, para os judeus, os cristãos, que Paulo, um deles, para esses cristãos, já não era loucura, porque eles também mantinham um relacionamento com este Deus único, o mesmo Deus, não era outro Deus. Porém, Paulo e os cristãos eram motivos de escândalo. A vida de Jesus, os seus feitos, a sua crucificação, era motivo de escândalo para os judeus. Do mesmo modo que para espiritualistas do nosso tempo, é um motivo de escândalo o nosso relacionamento ostensivo com os espíritos. Esses irmãos, ao ouvirem que nos reunimos em dias específicos, num ambiente adequadamente preparado, após anos de estudo,
para entrar em contato com a proteção de espíritos mais elevados, com uma técnica da medicina espiritual, com um saber da vida espiritual muito acima da nossa compreensão, e entrando em contato com eles, buscamos ser intermediários para auxiliar espíritos que estão chorando e rangendo os dentes, que foram suicidas, viciados, assassinos, adúlteros, que roubaram, mataram. Para muitos espiritualistas, isto é motivo de escândalo. Vejamos a crucificação. E só este momento, visto que Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, numa carta em que ele dirige à igreja, aos cristãos de Coríntios, justificando a dificuldade do convívio daqueles que estavam aprendendo o Evangelho e procurando vivê-lo, que é a mesma dificuldade nossa, segundo o entendimento do Espírito Emmanuel, neste capítulo 7, aos discípulos, no livro Vinha de Luz. Emmanuel até diz assim: há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos, à base do magnetismo pessoal, e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Um fato incontestável, real, presente em nossos dias. Na época de Jesus com Paulo, o que ocorre na crucificação? No próprio momento da crucificação, Jesus na cruz, nós temos ao pé da cruz Maria e João. Mas e os outros discípulos? Por que não estavam lá? Aonde está a confiança, a lealdade, o entendimento do Evangelho? Escândalo. Seus seguidores o abandonaram. Um deles, Tomé, segundo o livro Boa Nova, também na psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, Tomé estava na multidão, disfarçado de um modo seguro para que ninguém o reconhecesse. A cruz no Calvário, o Gólgota, fora das muralhas da cidade, mais perto, segundo Sami Awad, no seu livro A Terra Santa em Cores, o Gólgota, uma pedra, uma rocha com 15 metros de altura, logo sendo visto por toda a cidade de Jerusalém, em virtude da posição, fora mais perto e muito alto. O que estavam mostrando? A crucificação de Jesus. Isso é realmente um motivo de exibir para todo o povo? Isso já não é um tremendo escândalo ao bom senso da intelectualidade humana? Exibir a crucificação do Cristo para todos. A maior injustiça que já houve a um homem na terra, o lugar mais alto e maior visibilidade. A própria cruz possui um símbolo espiritual de uma espada, mas com a ponta enfiada na terra. A espada, só que não para ataque, para dentro do solo. Uma luta interior. E na cruz havia uma placa escrita: este é Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus.
E além de estar lá no Gólgota, nesta rocha, com 15 metros de altura, num lugar de visibilidade para todos, ainda estava escrito em 3 idiomas, para que todos pudessem compreender: o hebraico, o idioma dos judeus; o latim, referente ao Império Romano, dominador da época; e o grego, o inglês da época, o idioma universal da época, em hebraico, latim e grego. E até mesmo os judeus foram questionar Pilatos: não escreva, este é o rei dos judeus, o rei dos judeus. Escreva, ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos não aceitou, não modificou, respondeu para os judeus: o que escrevi, escrevi. Mas não é um escândalo estar escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus, colocado por ordem de Pilatos, irredutível, mesmo na apelação? Se na multiplicação de pães e peixes, em que com alguns pães e peixes Jesus multiplicou os milhares e alimentou milhares de pessoas, e a multidão, vendo a realidade desse fato, perplexa, atônita, desejaram proclamá-lo rei naquele instante. Queriam proclamá-lo rei. Que rei maravilhoso! Não precisaremos mais trabalhar. É só pegar alguns pães e alguns peixes e teremos a nossa vida resolvida. Jesus, conhecendo o sentimento do coração, a vontade do povo em proclamá-lo rei, o que faz? Chama seus discípulos, ordena que entrem no barco e os manda para outra margem do lago. Dispersa a multidão e sobe no monte para orar. E a multidão fica esperando lá, ansiosa, para que quando Jesus descesse do monte, proclamá-lo rei. E a multidão fica mais admirada ainda quando chega a notícia que ele está do outro lado da margem e foi pela água. Foi andando pela água. Encontrou os seus discípulos lá no lago de Genezaré, que, apesar de todo esforço de ir a outra margem, não conseguiam vencer um vento que segurava o barco. Ele, que não aceitava ser proclamado rei, este é o rei dos judeus. E os escárnios contra Jesus? Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Que desça agora da cruz para que vejamos e creremos nele. Ao mesmo tempo em que ocorrem os escárnios, que as multidões, os judeus, os sacerdotes, estão falando, esses escândalos, essas aberrações, o que estamos observando? Uma série de cumprimento das profecias de Moisés e os profetas, séculos e séculos que anunciavam detalhes da vinda do Messias, da vinda do Cristo, acontecendo lá, na frente e nos olhos de todos. Isso sem falar de todo o passado, das curas, dos ensinos. Estamos só no momento da cruz. Paulo se refere a todo o Evangelho, quando diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado. E tirando da palavra dele o momento que ele escolheu para se referir na sua carta aos Coríntios, nós estamos vendo só nesse momento
a quantidade de escândalos para os judeus, que são escândalos para nós. Então, os escárnios estavam acontecendo. No entanto, Jesus estava sendo crucificado entre dois malfeitores, dois ladrões, que já havia um anúncio nas Escrituras passadas, que o Messias, o Cristo, seria contado entre os malfeitores. Repartiram entre si minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Salmo 22. Exatamente o que ocorre. Repartiram as vestes em 4. E como a túnica era uma peça única, sem costura, então tiraram sortes para não cortá-la. Nenhum de seus ossos será quebrado. Êxodo 12. Olharão para aquele que transpassarão. Zacarias 12. Livro da Torá, Êxodo, da época de Moisés. E depois de alguns séculos, Zacarias. Porque estando próximo do sábado, do Shabat, e ainda na semana da Páscoa, aquele sábado, além de ser especial, por ser o dia de repouso, o Shabat, tinha um sabor muito maior, porque era o sábado da Páscoa. E seria tremendamente desagradável para os judeus passarem o sábado da Páscoa em Jerusalém e aquela imagem do Gólgota com os 3 corpos crucificados o dia inteiro, na visão de todos. Então eles queriam tirar os corpos sepultados. No entanto, para que isso ocorresse, seria necessário que os corpos morressem. Mas a crucificação não garantia a morte dos corpos, pois era uma pena cruel para provocar o sofrimento, para durar muito tempo com muita dor. Então solicitaram e conseguiram a autorização para agilizar a morte dos 3. Isso porque era uma semana especial. Não era prática comum. Ficariam lá até morrer. Poderiam ser devorados por feras, se não fosse aquela semana da Páscoa. Mas era a semana da Páscoa. Não queriam isso para aquele sábado. E como então antecipavam a morte? Quebrando as pernas. Porque ao quebrar as pernas, o corpo perde a sustentação e a pessoa crucificada, morre mais rápido por um afogamento. Falta de ar, não tem sustentação. E fizeram com o ladrão, porque estava vivo. Fizeram com o outro ladrão, porque estava vivo. No entanto, Jesus já estava morto. Mostrando aí, mais um ponto, de modo sutil, o imenso domínio desse espírito, um espírito puro, em relação ao veículo, ao seu instrumento de manifestação, ao corpo carnal, se retirando bem antes do que os 2 ladrões que ainda estavam vivos. Então, de acordo com a profecia do Êxodo, nenhum dos seus ossos será quebrado. Não foi, porque não foi necessário, porque ele já estava morto. Mas pensem bem, fazer uma profecia dessa, na época de Moisés, no livro do Êxodo, mais de 1000 anos antes, falar esse detalhe do Messias. É ou não é a palavra de Deus? Tem ou não tem um plano? Estamos ou não estamos vivendo, sendo dirigidos por inteligências superiores que possuem um plano na evolução da humanidade?
soldado, então, se utiliza da lança apenas para confirmar que o corpo de Jesus está morto. Não por maldade, simplesmente quebra a perna, não. Aparência de morto. Ele traspassa, confere, realmente está morto. E nesses escárnios, Jesus diz para o povo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Outro contraste escandaloso. Os homens retribuindo uma pena de morte a quem curou, ensinou, ao melhor homem do mundo, com escárnios, e ele, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No livro do Levítico, capítulo 24, a cultura intelectual dos judeus. Quebradura por quebradura, dente por dente, olho por olho. Como ele tiver desfigurado a um homem, assim também se lhe fará. Escândalo. Jesus: ouviram o que vos disseram, eu, porém, vos digo: dai a outra face. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Escândalo. Por que ocorrem esses escândalos? Em virtude do espírito de sistema, dos clichês mentais, que eram falsos, que eram imaginários, que não eram verdadeiros, que tinham um fundo de egoísmo, de orgulho, de ideias próprias. Porque se fossem estas pessoas estudiosas da Torá, sem espírito de preconceito, e observassem os ensinos de Moisés e os profetas, estudassem os ensinos de Jesus e comparassem os seus fatos, os seus feitos, não era difícil reconhecê-lo como Cristo. Era extraordinariamente fácil. No entanto, desde o primeiro anúncio, das primeiras palavras da vinda do Messias, que estabeleceria um poder sem fim, a imaginação já começou a trabalhar. Vem o Messias. Ninguém imaginou que viria um homem da Galileia, que andaria com pescadores, que estaria junto de impuros, adúlteros. Isso fazia parte das ideias, dos sistemas, que iria colocar um critério em toda a lei, nos mais de 600 mandamentos, e a lei oral, motivos de eterna discussão. Em um único momento, Jesus equaciona todo o conflito da lei, trazendo o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo, retirando o mandamento do Deuteronômio, o mandamento do Levítico, e colocando tudo na dependência desses dois. No entanto, o espírito de sistema, aquele conceito errado, que fica cristalizado, começa a ganhar uma força, começa a ter uma vida, passa a ser real e criar consequências. E de geração em geração, do mesmo modo, encontramos hoje, na nossa prática espírita cristã, provocando escândalos e sinais
de loucura aqueles que não conseguem compreender o que é o espírito, o processo evolutivo, a reencarnação, o espírito de Jesus. Porque cristalizaram conceitos, algumas vezes adquiridos do vulgo, da população em geral, dos comentários, outras vezes nos princípios acadêmicos, nas universidades. Erros da ciência que passaram a ser tidos como corretos, infalíveis, insuperáveis, alguns deles que a própria ciência reforma com novas descobertas, em que o louco então passa a ter razão. O sistema cristalizado. No livro Ação e Reação, o capítulo 4, temos um momento que ilustra a fase atual, a nossa vida contemporânea, numa circunstância em que o espírito André Luiz, com um colega de estudo, o espírito Hilário, está com seu instrutor, Silas, a serviço da Mansão Paz, observando espíritos que estão chegando, que receberam a misericórdia divina, estão chegando para tratamento, sendo recepcionados, desencarnaram recentemente na Terra. E quase todos, em grande estado de perturbação espiritual, de conflitos, alguns deles se julgando ainda vivos, outros preocupados com a dor na consciência, como ele nos traz um caso de uma mulher que na sua juventude, ficou envergonhada da própria mãe, que tinha feito um sacrifício enorme para criar aquela filha. Só que ela acabou conhecendo um pretendente, um príncipe encantado, de uma posição social elevada, e ficou envergonhada da própria mãe. E tocou a mãe como se fosse, não conhecesse da vergonha que tinha da mãe. Então ela chega no mundo espiritual focada com esta culpa, com esta consciência pesada. Mas o caso que nos importa e tem íntima relação com o que estamos vendo hoje, a questão do escândalo para os judeus, da loucura para os gregos, que é provocada por esse pensamento sistemático, por esse clichê mental, é uma circunstância de uma senhora, espírito, desencarnado, chegando, e que André Luiz, junto com Hilário, observam que ela se reporta a um demônio. E ela visualiza esse demônio, Belfegor. Como se fosse real, aquele ser, um homem deformado como um caprino, enorme, sentado num tosco trono, com garras, chifres. Para ela era real, mas na realidade não existia nenhum ser assim. Era uma criação mental dela própria. E sofria muito, definhava, sofria muito com a presença daquele ser imaginário de fato, mas no próprio fato para ela como sendo real. Fruto de um clichê mental, criado e nutrido por ela mesma. Eles realizam então um estudo a respeito desse fato, e Hilário diz, observando a figura desse demônio, Belfegor, que ele se lembra do tempo que ele estava encarnado, de ter visto no livro da autoria
de Colin de Plance. Eu até fiquei na internet, no Google hoje, vendo as figuras Colin de Plance, Collindplance. As figuras imaginárias de pessoas especializadas em demônios, com a aprovação do arcebispo de Paris. E até vou solicitar para o amigo João Festoso não ilustrar com as imagens dos demônios. Não é? Porque do mesmo modo que essa irmã aqui ficou com esse medo, esse clichê, por ter visto essas figuras que foram de um modo não feliz, divulgadas com o objetivo de assustar, né? Que acabou sendo aceito como se isso existisse, criando no seu corpo espiritual, no seu perispírito, então aquele ser, aquele clichê, aquele sistema, e com a desencarnação ela leva, porque está no perispírito, e que os maus espíritos, e aí entra a parte até mais delicada, observando a existência desta figura no próprio corpo espiritual da infeliz, da irmã, conseguem criar uma animação ainda maior, o que acaba sendo aterrorizante para a infeliz. E eles estudam exatamente esse detalhe, esse recurso da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si próprios e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Vejam a estratégia dos obsessores. Chegam perto da criatura, observam as imagens, os clichês mentais, as formas, e então encontram o ponto frágil, por onde eles podem fazer aquilo aumentar e dar uma vida. Eles não precisam fabricar uma nova. Eles exploram uma que já existe, que a pessoa considera como real. E a pessoa, ela mesma que coloca aquilo, por não ter um critério de observação, de bom senso, de análise, por ter uma certa aceitação do que lhe vão falando, lhe vão contando, lhe vão ensinando, e aí acaba asilando ideias supersticiosas. E este problema, o clichê mental, é muito comum nas nossas vidas. Nós vamos observando várias práticas, buscando proteção, procurando afastar maus espíritos, vendo a pata de coelho, a ferradura, números, estátuas, né? Simpatias, fitas, e vai aí para o mundo afora, por todo lugar do mundo, fazendo as viagens. Nós vamos encontrar clichês mentais que não correspondem a realidades, mas que se tornam realidades nas criaturas devido a uma aceitação, e depois passam a nutrir aquilo. Então não é conveniente realizarmos uma análise dos nossos clichês, reclassificá-los, né? Fica lixo, fica lixo, lixeira, né? Que nem fazemos no e-mail, lixeira, passa o antivírus. Porque desde a infância, o que recebemos de ensinamento dos nossos pais, da nossa escola, da sociedade que nos cerca, quantos clichês que estão lá em nosso interior, que podem nos causar problemas, alguns pequenos e outros mundos, que são recursos dos obsessores. É conveniente
visto que temos o esclarecimento por experiência de fato de André Luiz e Hilário, observarmos os nossos clichês, para criar os clichês que nos favoreçam. Até mesmo na filmagem, nós estamos tomando cuidado de enquadrar, porque assim, se a palestra não está boa, o fundo está excelente. Eu posso ficar sempre tranquilo aqui. Se a pessoa vale a pena só pela imagem do fundo. A pessoa vai assistir a palestra lá no YouTube e tal, olha só que fundo, não precisa nem falar nada, pode tirar o som, ficar só olhando, né? Então existem ideias que o Chico Xavier, que Emmanuel, que os bons espíritos nos trazem, que temos que fazer clichês, estar sempre raciocinando e sentindo com estes pensamentos compatíveis com o verdadeiro processo evolutivo do espírito. Agora, com que moral o Chico Xavier diz isso? Psicografa isso? Que credibilidade nós podemos oferecer para André Luiz, para Hilário, falarem desse detalhe e outros que não vou comentar, só esse aqui que é bonitinho. Esse aqui. Porque aquele livro tinha tanta figura de demônio que ele diz assim que cada um pode escolher até o modelito, o modelo dele. Cada um pode ser dominado pelo demônio que ele mais gosta e modelo. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido e modelado por nós mesmos. Vejam que interessante. Neste mesmo capítulo, logo a seguir, nós vamos encontrar uma série de dados que são conferíveis pela ciência acadêmica da nossa época. Estávamos falando da credibilidade. Ora, ele traz aí algo a respeito de uma senhora que desencarnou. Não vamos conferir isso. É verdade que nas reuniões mediúnicas passamos por centenas desses casos ao longo da década. E isso é comum, é facilmente conferível. Espírito que se considera vivo, mesmo estando morto. Eles chorando, rangendo os dentes, assustados, aterrorizados, com seres que não estão lá, que faz parte da própria imaginação, com acidentes que já ocorreram, vendo pessoas que eles mataram, que não estão lá na frente, os crimes cometidos. Essas imagens, isso faz parte da nossa comprovação com muita facilidade. Mas e aqueles que não têm o contato ostensivo, mediúnico, que não conseguem esse corpo a corpo, face a face com o mundo espiritual e está lendo o livro? No próprio capítulo, ele vem falar de Henrique Hertz, o engenheiro alemão, o estudo da eletricidade, o calor irradiante, Marconi, e aí olha só os termos na psicografia de Chico Xavier. Eu vou ler só um trechinho aqui. E conjugando-o com a antena de Popov, P-O-F-F, e com o receptor de Brangly, B-R-A-N-L-Y, já podia até parar, né? Porque, de modo geral, ninguém está entendendo nada. Mas os acadêmicos da área do rádio, da eletricidade, estão sabendo muito bem do que se está sendo falado. Quem conhece essa ciência, quem conhece essa história, quem fez essas invenções, quem é especialista. E ainda ele vai mais longe. No jardim da casa paterna, conseguiu transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse. Ele dá um detalhe de quem fez e onde fez. No jardim da casa do pai. E até hoje, ninguém conseguiu contestar essa veracidade, esse fato. Dizer, não, tá maluco, isso daí foi feito em tal lugar, não tem nada a ver, foi com outra pessoa. E aqui tem uma outra na sequência, que ele diz, imaginemos agora o pensamento
força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Essa, para os acadêmicos da época, é algo... Ele diz que o nosso pensamento, a origem do ser inteligente e a consequência material que ocorre no perispírito e sua propagação no meio fluídico é com velocidade superior à velocidade da luz. E academicamente, a velocidade da luz é a maior velocidade que existe. É por isso que, academicamente, não se vê o corpo espiritual, não se vê a propagação do pensamento, porque é uma matéria que existe, que está muito acima do domínio acadêmico da época. E embora alguns acadêmicos podem estar protestando muito, né, me xingando, já que não pode falar lá no YouTube, no Facebook, né? Na época de Jesus, se fosse pelos limites acadêmicos da época, como estaríamos hoje na televisão, com rádio, aviões? Então a ciência não pode determinar o limite da matéria. Dizer, olha, a velocidade máxima é essa. Essa que conhecemos hoje, com a nossa instrumentação. Os espíritos estão nos dizendo que ela é superável, e muito, no meio fluídico, onde conduz o nosso pensamento, que é mais instantâneo. Ou seja, mandar uma imagem de uma pessoa, nos meios atuais, que é quase instantâneo, o pensamento chega primeiro que a imagem, e muito. Só que a imagem nós ligamos na televisão e vemos. E o pensamento chega sem contato ostensivo, mas pode ser também reconhecido, se quem estiver recebendo tiver a percepção adequada. Então observamos essa dificuldade enorme em relação ao convívio com clichês mentais, com o espírito de sistema. E este é um dos grandes méritos do codificador. No livro da Gênesis, capítulo 1, o item 52, Allan Kardec diz assim: era necessário um centro de elaboração, independente de qualquer ideia preconcebida, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões. Isso é de uma sabedoria gigantesca, porque a revelação dos Espíritos, a codificação espírita, ela é de origem divina, iniciativa dos Espíritos e elaboração humana. São os Espíritos que, aos milhares, se manifestam pelos médiuns. Os médiuns, a parte humana, obedecendo à vontade de Deus, os Espíritos se manifestam pelos médiuns. Origem divina, iniciativa dos Espíritos, elaboração humana. Só que esse resultado da manifestação dos Espíritos iria provocar um choque imenso nas opiniões, nos clichês mentais, iria provocar os escândalos, porque é mostrar uma verdade que estas pessoas, com estes clichês, com falsidades tidas como certas, não suportariam. E esse fato, Allan Kardec, observando a necessidade então de criar um centro, que é o que ele faz, ele cria um centro de elaboração. Na sua residência, depois na Passagem Santana, recebendo cartas do mundo todo, 4.000 assinantes aproximadamente na Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos, sendo 1.000 deles médiuns ostensivos. Os espíritos se comunicavam
as pessoas escreviam, os médios escreviam, mais o que ele observava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E realizava uma elaboração em condições de aceitar a verdade tornada evidente. Vejam, né? Ele tinha um controle universal, porque os médios não se conheciam, distantes a maioria deles, mas ele estava disposto a reconhecer a verdade tornada evidente, contra qualquer opinião. Quer dizer, ele conseguia neutralizar os clichês mentais, o espírito de sistema, provocando escândalo. Ora, isso que nós vimos, essa pequena janela, em mais de 400 livros da produção mediúnica de Chico Xavier. A qualidade da produção mediúnica de Chico Xavier não é uma verdade tornada evidente? No entanto, os clichês mentais, os espíritos de sistema, então estamos no escândalo, na loucura. Escândalo dos judeus, escândalo dos espiritualistas, loucura dos gregos, loucura dos materialistas. E Emmanuel nos traz um pensamento, finalizando as suas reflexões nesta página, especialmente para nós, os espíritas cristãos. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Contudo, segue adiante, amando, exemplificando, educando com Jesus, o libertador imortal. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.